Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer aqui alguns exercícios de combinatória. Vamos focar em princípio multiplicativo, permutação simples e combinação simples, beleza? Bom, então vamos lá. O que é o princípio multiplicativo? Ou princípio fundamental da contagem? É um princípio que a gente usa em combinatória quando a gente, vamos supor, quero tomar uma decisão. Eu vou tomar uma decisão e essa decisão pode ser tomada de X modos diferentes. Tomei uma decisão, eu vou ter que tomar uma segunda decisão. E essa segunda decisão, ela pode ser tomada de Y modos diferentes após ter tomado a primeira decisão. E vou tomar uma terceira decisão. Se essa terceira decisão puder ser tomada de Z modos diferentes depois de ter tomado a primeira e a segunda decisão, o número de maneiras de tomar a primeira, seguido da segunda, seguido da terceira, é x vezes y vezes z. Então, esse é a dinâmica que nós vamos usar para resolver esse primeiro problema aqui. Repare que o cara quer preencher as posições de titular, primeiro reserva e segundo reserva na comissão técnica da seleção brasileira. Para isso, ele dispõe de 10 goleiros com condições técnicas de assumir qualquer uma das três posições. A pergunta é de quantas maneiras ele pode fazer essas escolhas. Então, o que essa comissão técnica precisa fazer? Tomar três decisões. Então, a gente vai colocar aqui, ó, decisão 1, decisão 2, decisão 3. Aí ele vai tomar a primeira decisão. Ele vai escolher o titular. Quantos goleiros ele tem à disposição para ser titular? 10. Então, o número de modos dele tomar a primeira decisão é 10. Tomou a primeira decisão. Agora ele vai tomar a segunda decisão. Para ele tomar a segunda decisão, o cara que é titular não pode ser o primeiro reserva. Então, já está resolvido a primeira decisão. A segunda decisão agora sobraram quantas maneiras de se tomar ela, ou de quantos modos a gente pode tomar essa segunda decisão. Bom, se tinham 10 e um já é titular, sobraram 9. Então, existem 9 formas ou 9 maneiras dele escolher quem vai ser o primeiro reserva. Bom, ele já escolheu o primeiro, o titular, o primeiro reserva, ele vai escolher o segundo reserva. Dos 10, 2 já foram escolhidos. Então sobraram 8. Então repare que ele tem 10 maneiras de tomar a primeira decisão. Tomada a primeira decisão, ele tem 9 maneiras de tomar a segunda decisão. Tomada a segunda decisão, ele tem 8 maneiras de tomar a terceira decisão. Então, o número de maneiras dele tomar a primeira, seguida da segunda, seguida da terceira, é o produto de 10 por 9 por 8. Isso vai dar 720. Então, a resposta correta é a letra E. Beleza? Então, primeiro probleminha aí, clássico de prova de combinatória, que é o problema do princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem. Bom, vamos lá. Clara produz bombons. Ela trabalha com cobertura de chocolate ao leite, meio amargo ou branco. Então, ela trabalha com três tipos de cobertura. Para o recheio, ela tem coco, cereja, maracujá, castanha, licor, abacaxi e limão. Então, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ela tem 3 modos de escolher a cobertura e ela tem 7 modos de escolher o recheio. E ela quer montar bombom. Então, quantos bombons ela pode montar? De maneira que, na primeira decisão dela, ela vai escolher a cobertura. Para a cobertura, ela tem 3 maneiras de escolher.
ou a cobertura vai ser ao leite, ou meio amargo, ou branco. Então, tem 3 modos dela escolher a cobertura. Escolhi a cobertura do bombom, qual que vai ser o recheio? Para o recheio, ela tem 7 modos de escolher. Então, o número de maneiras dela tomar a decisão, escolha do recheio, mais escolha da cobertura, é de 7 vezes 3 ou 3 vezes 7 se for cobertura e recheio. 3 vezes 7 vai dar 21. Então, existem 21 tipos de bombons diferentes que Clara pode oferecer aos clientes. Resposta correta, letra C. Então, repare que a gente está vendo de quantas maneiras podemos tomar cada uma das decisões e, em seguida, multiplicamos esse número de maneiras de tomar cada uma das decisões. Bom, questão 3, olha. Uma moça vai desfilar vestindo saia, blusa, bolsa e chapéu. Então, olha só, ela tem 4 elementos aí para usufruir no seu desfile. A princípio, a gente vai ter, então, 4 decisões para tomar nesse problema. O organizador do desfile afirma que 3 modelos de saia, 3 de blusa e 5 de bolsas. Então, vamos lá, olha. Ela tem que tomar 4 decisões. Na primeira decisão, ela precisa escolher uma saia. Quantos tipos de saia ela tem? 3. Então, a primeira decisão ela pode tomar de 3 maneiras. 3 blusas, ela tem que escolher uma. Então, existem 3 maneiras dela tomar a decisão da escolha da blusa. A bolsa tem 5 tipos de bolsa. Então, a escolha da bolsa tem 5 formas dela tomar a decisão da escolha da bolsa. Já o número de chapéus você não sabe. Só que, então a gente não sabe. Só que, olha só, e um certo número de chapéus que permite mais de 200 possibilidades. Então, quando a gente colocar produto do número de maneiras de tomar a primeira, a segunda, a terceira e a quarta decisão, esse produto aqui vai dar um número maior que 200. Então, qual é o número mínimo de chapéus que vai tornar essa sentença verdadeira? Bom, se a gente multiplicar aqui, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 5, 45. 45x tem que ser maior que 200. É claro que se eu colocar x igual a 189, vai satisfazer. Só que ele quer o número mínimo. Bom, se eu colocar 30, vai satisfazer. Se eu colocar 11, vai satisfazer. Agora, se eu colocar 5, 45 vezes 5 dá 225. Também vai satisfazer. E se eu colocar 4? 45 vezes 4, 180. Não é maior que 200. Então, a resposta correta aqui é a letra D. Uma maneira que você podia fazer aqui, passa esse 45 que está multiplicando, dividindo. Então, você vai ter 200 dividido por 45. Então, o x aqui é maior que 4, alguma coisa. Como o número de chapéus é um número inteiro, o número inteiro maior que 4 é 5. O menor número inteiro maior que 4 é 5. Então, a resposta correta é a letra D. Beleza? Bom, vamos para a questão número 4. Considere o mapa de uma região formada pelos países A, B, C e D. Para colorir o mapa, pode-se usar uma mesma cor mais de uma vez. Mas tem que ter a regra de que países vizinhos têm que ter cores diferentes. Então, usando 4 cores, de quantas maneiras a gente pode pintar esse mapa? Bom, então vamos lá. A gente tem que começar a colorir. No livro do Morgado,
ele fala que para a gente resolver problemas de combinatória, a gente tem que ter três situações a ser seguida. Primeiro, tomar a postura de quem vai resolver o problema. Segundo, sempre que possível, dividir o problema em etapas. E terceiro, não adiar dificuldades. Vamos dizer que esses são os mandamentos do nosso saudoso Morgado para resolver problemas de combinatória. Então vamos lá. Eu vou me colocar na condição da pessoa encarregada de pintar esse mapa. Então suponhamos que a minha primeira tomada de decisão aqui, a minha primeira decisão vai ser pintar esse país árabe aqui. Bom, como eu tenho 4 cores, existem 4 formas de se pintar o país A. Primeira decisão minha foi pintar o país A. Agora eu vou pintar o país B. Bom, eu não posso, ele faz fronteira com A aqui, ó, eu não posso pintar ele com a mesma cor do país A. Então, se eu tinha 4 cores e usei uma para pintar A, sobraram 3 cores. Agora eu vou para o país C. Note que o país C faz fronteira com os países A e B. Então, eu não posso usar a cor que eu usei em A, nem a cor que eu usei em B. E essas cores são diferentes. Como eu tinha 4, já usei 2, sobram 2 para pintar esse país C. E, por fim, para o país D, ele não faz fronteira com o país B. Ele faz fronteira com os países A e C. Então, ele pode ter a mesma cor do país B. Então, como eu tenho 4, eu só estou eliminando as cores de A e de C. Então, sobram 2 cores para poder pintar o país D. Pelo princípio multiplicativo, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 2. 4 vezes 3, 12. Vezes 2, 24. Vezes 2, 48. Então, a resposta correta é a letra D. Ok? Bom, na questão 5, a gente vai usar uma outra outra matéria ali dentro da combinatória, que é a chamada permutação simples. Como que funciona a permutação simples? Imagine que você tenha N pessoas e queira colocar essas pessoas em fila. Então, vou colocar essas N pessoas em fila. Aí eu vou lá e vou tomar a primeira decisão, né? De quantas maneiras eu posso escolher a primeira pessoa da fila. Como são N pessoas, N maneiras. N maneiras. A segunda pessoa da fila, eu já tirei uma, N menos 1. A terceira pessoa, tirei 2, N menos 2. E assim sucessivamente. Até a penúltima. Quando eu chegar na penúltima, só tem 2. E na última, só sobrou ela para o último lugar da fila. Esse produto aqui, ele é muito conhecido em combinatória. Por isso ele recebe um nome especial. Ele é chamado de N exclamação. Essa N exclamação ela é chamada de N fatorial. E esse N fatorial aqui, ele é exatamente a permutação simples de N elementos. Então, sempre que eu tiver N elementos e quiser diferentes e quiser permutar eles, basta eu fazer esse produto aí. Se eu tiver 4 elementos, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 elementos, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Por definição, a gente fala que 0 fatorial é igual a 1 fatorial, que é igual a 1. Beleza? Então, vamos lá, olha só. A gente quer de quantas maneiras 3 rapazes e 3 moças podem se sentar em 5. 5 não, aqui é 3, tá? 3 bancos de 2 lugares cada, de modo que cada banco fique um rapaz e uma moça. Então vamos lá, olha. Eu vou imaginar aqui 3 bancos de 2 lugares. Repare que eu tenho 6 locais para assentar 6 pessoas. Então eu vou tomar, eu sou a pessoa encarregada de resolver o problema. Então eu vou lá, vamos supor que eu chego nesses caras aqui e falo o seguinte, olha,
eu chego no primeiro camarada aqui e falo o seguinte: vai lá e se sente. Bom, ele chegou lá, tem 6 locais disponíveis para ele sentar, então ele pode escolher a maneira de se sentar de 6 formas, 6 maneiras. Então, o primeiro cara, ele pode se sentar de 6 maneiras. Pronto. O primeiro cara sentou. Suponhamos que ele escolheu esse banco aqui. Uma vez que ele sentou naquele banco, do lado dele não pode sentar um outro rapaz, tem que ser uma moça. Aí eu vou pro segundo cara e falo o seguinte: vai lá, escolhe um lugar para se sentar. Aí repare que tem 4 locais para ele sentar agora. Vamos supor que ele escolheu esse aqui. Mas repare que ele tinha 4 locais para ele escolher. E aí eu chego no último, ou no último rapaz e falo com ele: vai lá, escolhe um lugar para se sentar. Repare que só sobrou esse banco aqui para ele. Esse banco tem 2 lugares. Então repare que até o momento 3 decisões. O primeiro cara escolheu um local de 6 maneiras, o segundo, um local de 4 maneiras, e o terceiro, um local de 2 maneiras. Agora sobraram, desculpa, é, 3 locais para assentar 3 moças. De quantas maneiras essas moças podem se sentar nos 3 locais que sobraram? É o número de maneiras de eu permutar essas meninas, como se eu estivesse permutando o número de filas que eu pudesse formar com elas. Então, a decisão agora é de 3 fatorial maneiras, que basta eu permutar essas meninas. Então, repare que eu tomei aqui o primeiro rapaz de 6, o segundo de 4 maneiras, o terceiro de 2, e as moças podem se permutar de 3 fatorial maneiras ou 6 formas. Então, só a gente fez esse produto aqui: 6 vezes 4 vezes 2. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Ó, é 3 vezes 2 vezes 1. Então, isso vai dar 6 vezes 4, 24. 24 vezes 2, 48. 48 vezes 3, 48 vezes 6 direto, ó. 48 vezes 6 vai dar 48 vão 4, 288. Então, existem 288 maneiras deles se sentarem nesses bancos aí. Alternativa A. Beleza? Questão número 6. Quantos são os anagramas da palavra penal? Penal é uma palavra de 5 letras e as 5 letras são diferentes. Se a pergunta fosse só essa, quantos são os anagramas da palavra penal? A resposta seria 5 fatorial. Só que aqui eles botaram umas condições, olha, que começam por vogal e terminam por consoante. Então, ó, vamos lá. Vou fazer isso aqui, ó. Se começa por vogal, eu só tenho 2 vogais ali, E e A. Então, tem 2 maneiras de escolhermos a maneira que vai começar esses anagramas. Para terminar, tem que terminar por consoante. Então, a gente tem 3 consoantes ali. Então, repare que das 5 letras, eu escolhi uma vogal para a primeira e uma consoante para terminar. Sobraram quantas letras? 3, que são diferentes. E eu posso permutá-las à vontade. Então, aqui no meio, ó, eu posso fazer de 3 fatorial maneiras. É claro que eu consigo resolver pelo princípio multiplicativo, tá? 2 para a primeira, 3 para a segunda, agora 2 para a primeira, 3 para a última. Aí a segunda, sobraram 3 letras de 3 maneiras. A terceira, sobraram 2 letras de 2 maneiras. E a quarta só sobrou uma letra, uma maneira. Mas a gente está tentando usar aqui a ideia da permutação simples, só para vocês entenderem também que tem essa ferramenta a favor de vocês na combinatória. Então vamos lá. A primeira decisão, que era a escolha
da vogal eu tinha duas maneiras de fazer ela. A última decisão, que era da consoante, eu tinha três maneiras. E as três do meio ali eu podia permutar à vontade, que dá 3 fatorial, que é a mesma coisa que 6. Então a resposta é 2 vezes 3, 2 vezes 6, 12. 12 vezes 3, 36. Resposta correta, letra C. Beleza? Bom, aí uma matéria que despenca em prova de combinatória é a combinação simples. O que que diz a combinação simples? É o número de maneiras de você escolher P objetos diferentes num grupo de N objetos diferentes. A gente indica a combinação simples assim, ó, combinação de N PAP, ou assim, ó, a gente costuma dizer também que N escolhe P. E a formulazinha da combinação é essa, ó, N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial. Bom, então vamos lá. Eu tenho que escolher P num grupo de N. Olha, Tânia é chefe do departamento de RH de uma empresa e deve selecionar 2 profissionais dentre 7 candidatos. Então, o que que ela precisa fazer? Ela precisa escolher 2 num grupo de 7. Isso é um problema clássico de combinação de 7, 2 a 2, ou 7 escolhe 2. Usando a fórmulazinha aqui, a gente faz, ó, 7 fatorial, 2 fatorial, 7 menos 2 fatorial. Bom, 7 fatorial eu vou desenvolver 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, pode ir até 1. Mas eu vou parar aqui no 5, vocês vão verificar por quê. 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. E 7 menos 2 é 5 fatorial. Tá, eu parei lá em cima no 5 fatorial porque eu vou simplificar. Ó. 5 fatorial com 5 fatorial. Então lá em cima ficou 6 vezes 7, ou 7 vezes 6, que dá 42. Aqui embaixo ficou 2. 42 dividido por 2 vai dar 21. Então existem 21 maneiras dela fazer essa escolha aqui. Aqui foram legalzinho, porque eles podiam colocar o 42. E aí o aluno, a pessoa mais atenta, pode pensar que tem 7 maneiras de escolher o primeiro, 6 maneiras de escolher o segundo e assinalar 42. Só que ali ela está escolhendo 2, não está colocando ordem. Por exemplo, se eu vou escolher um para ser tesoureiro e o outro para ser programador, aí eu estou escolhendo cargos. Então, o tesoureiro pode ser escolhido de 7 maneiras, escolhido o tesoureiro, o programador de 6 maneiras. Aí seria 7 vezes 6. Mas ali eu só estou escolhendo 2 num grupo de 7. Então, combinação de 7, 2 a 2. Ou 7 escolhe 2. Beleza? Questão número 8. Um químico dispõe de 10 substâncias, sendo que se você combinar duas delas, nessa escolha, elas explodem. Então, de quantas maneiras ele pode fazer uma mistura não explosiva? Uma maneira, aqui tem algumas maneiras de resolver, tá? Você pode dividir em alguns casos. Eu vou fazer de uma maneira aqui assim, olha. Eu vou juntar, ele tem 10 e quer escolher 6. 10 escolhe 6. O que é 10 escolhe 6? É 10 fatorial, 6 fatorial, 10 menos 6 fatorial. Bom, 10 fatorial
10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Vou parar no 6 aqui, porque apareceu um 6 aqui embaixo para eu simplificar. E 10 menos 6 é 4 fatorial. E o que é 4 fatorial? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Eu vou simplificar o 6 com 6. Bom, ó, 4 vezes 2, 8. Eu vou simplificar com esse 8. Bom, lá em cima ficou 10 vezes 9, 90. 90 vezes 7, 630. Aqui embaixo sobrou 3. 630 dividido por 3 vai dar 210. Bom, tem um 210 para marcar aqui, mas tem que tomar cuidado. Eu peguei 10, escolhe 6, eu vi todas as maneiras que ele possui de escolher 6 substâncias das 10. Só que eu não quero que a mistura seja explosiva. Então eu preciso excluir aquelas onde as duas substâncias explosivas foram escolhidas. Bom, então se eu colocar as duas substâncias explosivas, se eu colocar as duas substâncias explosivas, o que que falta, o que que vai sobrar para eu escolher? 8, que as duas explosivas já estão lá. E para eu completar as 6, falta eu escolher 4. Então vamos fazer 8, escolhe 4. Isso vai dar 8 fatorial, 4 fatorial e 8 menos 4 fatorial. O que é 8 fatorial? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Vou parar no 4 fatorial. Por quê? Porque aqui embaixo aparece um 4 fatorial para eu simplificar. 8 menos 4 é 4 fatorial. O que é 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Bom, 4 fatorial cancela com 4 fatorial. 4 vezes 2, 8, eu cancelo com 8. Aqui ficou, ó, 6 vezes 7, 42. 42 vezes 5, 210. Aqui embaixo sobrou 3. Rodrigo, por que você não simplificou o 3? Eu não simplifiquei só para não poluir muito ali a nossa fração. Já está bem poluída já, com muitos cortes. 210 dividido por 3 vai dar 70. Opa! Então repara o seguinte, existem 210 maneiras de eu escolher 6 daquelas 10 substâncias. E existem 70 dessas escolhas que eu coloquei as duas substâncias explosivas. Como eu quero uma mistura não explosiva, é só eu fazer 210 menos 70. 210 menos 70 é conhecido como 140. Então, a resposta correta é a letra B, 140. Ok? Vamos para a questão de número 9. Dado um grupo de 3 mulheres e 8 homens, obtenha o número de filas distintas com 5 pessoas, contendo em cada fila exatamente 2 mulheres. Bom, então, se tem exatamente 2 mulheres, vai ter exatamente 3 homens, já que a fila tem que ter 5 pessoas. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu preciso fazer é a escolha das mulheres. De quantas maneiras eu posso escolher as mulheres para essa fila? São 3 mulheres e eu quero escolher 2. Então, escolha da mulher. Ó. Escolha da mulher. De quantas maneiras eu posso escolher a mulher?
eu tenho 3 e quero escolher 2. Então, combinação de 3 e 2 a 2 é 3 fatorial, 2 fatorial, 3 menos 2, 1 fatorial. Então, ficou 3 vezes 2 fatorial. Nós vimos que, que 1 fatorial é 1. 1 fatorial vezes 2 fatorial vai dar 2 fatorial. Simplifica aqui, isso vai dar 3. Beleza, então a escolha da mulher pode ser feita de 3 maneiras. Agora eu vou na escolha do homem. Escolha do homem. Bom, quantos homens são? 8. Bom, eu preciso de 3 deles para montar lá a fila com as 5 pessoas. Então, isso vai ficar 8 fatorial, 3 fatorial, 8 menos 3, 5 fatorial. Então, eu tenho 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1 vezes 5 fatorial. Bom, 5 fatorial simplifica com 5 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Simplifica com 6. Então, sobrou ali 56. Então, repare que o número de maneiras, se a pergunta fosse de quantas maneiras eu posso escolher num grupo de 3 mulheres, 2, e num grupo de 8 homens, 3. A resposta seria 3 vezes 56. Seria isso. Só que, além disso, você vai formar fila. Então, o número de maneiras de escolher as mulheres e os homens vão dar 3 vezes 56. Só que agora eles vão formar uma fila com 5 pessoas. E o que vai acontecer nessa fila? De quantas maneiras eu posso formar uma fila com 5 pessoas? Permuta de 5. Então, eu vou pegar essas escolhas que eu fiz e vou permutá-las à vontade. Então, isso vai dar 5 fatorial. Então, o que eu tenho? 3 vezes 56 vezes 5 fatorial. Isso é a mesma coisa que 3 vezes 56 vai dar 168 vezes 5 fatorial, que é a mesma coisa que 120. Então, a gente tem que multiplicar 168 por 120. Vamos verificar quanto que dá 168 vezes 12. Ó, 16 vai 1, 13 vai 1, 3. 168. 6, 1, 9, 10 vai 1, 2016, então 20.160. Então, de quantas maneiras você pode montar essa fila com 3 mulheres e 8 homens, e você deve escolher 2 mulheres e 3 homens, 20.160. Letra A. Então, repare que esse problema é um problema difícil. Você precisa. Se a pergunta fosse, sei lá, eu tenho 3 FEM e 8. Bom, vamos pensar em uma escala mais geral. Vamos imaginar um hospital. Vamos supor que eu tivesse 10 enfermeiros, 8 médicos e 5 recepcionistas. E eu queria escolher 3 enfermeiros, 4 médicos e 2 recepcionistas. Eu vou lá e faço combinação daquele total sobre o que eu quero, vezes combinação daquele outro total
sobre o que eu quero, vezes combinação daquele total sobre o que eu quero. Que é o que a gente fez aqui. Repare que eu queria montar uma fila. Se a pergunta fosse de quantas maneiras eu posso escolher duas mulheres num grupo de três mulheres e três homens num grupo de oito homens, a resposta seria combinação de 3, 2 a 2 vezes combinação de 8, 3 a 3. Só que não era só isso. Além dessa escolha, você agora coloca eles em fila e vai verificar quantas filas podem ser montadas. Então a gente tinha, teoricamente, três decisões a ser tomadas ali. Primeiro, escolha da mulher. Segundo, escolha do homem. Terceiro, montagem das filas. Ok? Bom, vamos para a última questão aqui. Uma rede é formada de triângulos equiláteros conforme a figura abaixo. Então, uma formiga vai sair aqui do ponto A e vai vir até o ponto B. Ela vai andar, D é o menor valor possível para os comprimentos. Então, você quer que ela ande minimamente, ou seja, eu não quero que ela venha para cá e depois vai para lá. Então, eu quero que ela ande minimamente. Então, ela vai andar para a esquerda e para cima. Se ela andar para baixo, ela vai ter que voltar, eu já não ando minimamente. Se eu andar para a direita, eu vou ter que vir para a esquerda, eu já não ando minimamente. Então, para eu andar minimamente, eu vou andar para a esquerda e para cima. Quantos passos para a esquerda ela vai ter que dar? Um, dois, três, quatro. Para cima, um, dois. Então, repare que ela precisa dar 6 passos ou caminhar por 6 lados para chegar até B. Bom, então basta você escolher quais são os passos para a esquerda ou quais são os passos para cima para você matar o problema. Então a gente sabe que ela tem que dar 6 passos. Se eu escolher os 4 passos da esquerda, automaticamente eu escolhi os dois de cima. Então eu posso fazer isso fazendo combinação de 6, 4 a 4. Ou, se eu escolher os 2 passos de cima, automaticamente eu defini os 4 passos da esquerda. Ou combinação de 6, 2 a 2. E note que isso aqui é até interessante, que combinações complementares são iguais, tá? Então, repara o seguinte, ó, 4 e 2, 6. Então, a mesma coisa que se eu fizer 8, 3 a 3, é a mesma coisa que 8, 5 a 5. Beleza? Então, vamos lá, vamos voltar ali. Então, eu tenho que resolver só aquela combinação ali. Então, quem que é a combinação de 6, 4 a 4? É 6 fatorial, 4 fatorial, 6 menos 4, 2 fatorial. Vamos desenvolver aqui até o 4 fatorial. 4 fatorial, vou repetir. 2 fatorial é a mesma coisa que 2. Simplificou o 4. 6 com 2 vai dar 3. 3 vezes 5, 15. Então, existem 15 maneiras de se sair de A e chegar a B andando minimamente. Uma pessoa que não conhece essa estratégia provavelmente ia ficar fazendo na mão isso na hora da prova. Vai fazer? Vai. Mas vai te tomar um tempo. Beleza? Então é isso, meu povo. Aí era algumas questõezinhas para dar um pequeno norte para a galera que vai fazer a prova da penal no próximo dia 25. Forte abraço, até a próxima. Valeu.